Muito bem, meus caros, eu sou o professor Marcelo, este é o canal Resenha Forense, de volta aos comentários à Lei 11.101 de 2005, já devidamente atualizada com a legislação de 2020. Tá, lembrando, né, curta o vídeo, inscreva-se no canal Resenha Forense e, se possível, ajude-o com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se, o link está na descrição do vídeo, ou ainda sendo membro, o link também fica aqui embaixo. Tá, a gente chega na seção oitava ali que cuida dos efeitos da decretação da falência sobre as obrigações do devedor. Quer dizer, a falência é um big fato jurídico que dispara vários efeitos. E é óbvio que a lei precisa traçar ali alguns parâmetros diante das obrigações que o falido tinha, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar todo mundo num saco só, pelo menos aqueles que não entram na fila dos extraconcursais, né? Quem se submete, então, aos efeitos falimentares, né? E a gente precisa definir, ó, vai suspender, não vai, como é que vai ficar? Muito bem, então. A gente vai do artigo 115 até o artigo 128, se não me engano. Então a gente já está chegando aí, começando a caminhar para o final da lei. Vamos lá. Artigo 115. A decretação da falência sujeita todos os credores que somente poderão exercer os seus direitos sobre os bens do falido e do sócio ilimitadamente responsável na forma que a lei, ou melhor, que esta lei prescrever. Então, olha só, a decretação da falência sujeita todos os credores que somente poderão exercer os seus direitos sobre os bens do falido e do sócio ilimitadamente responsável na forma que a Lei 11.101 ditar. Óbvio, né? Então, o 115 ele define assim, olha, o que vai acontecer processualmente com os credores do falido. Pô, lamento, o seu devedor faliu. E lamento, você vai entrar numa felinha. E lamento, talvez o pedaço da sua carne seja reduzido ao bem do todo, ao bem do tecido social. Avante. Artigo 116. A decretação da falência suspende: número 1. O exercício do direito de retenção sobre os bens sujeitos à arrecadação, os quais deverão ser entregues ao administrador judicial. Então, ó, suspende direito de retenção sobre os bens sujeitos à arrecadação, e eles serão entregues ao administrador. Suspende ainda o exercício do direito de retirada ou de recebimento do valor de suas cotas ou ações por parte dos sócios da sociedade falida. Então, suspende direito de retirada ou de recebimento do valor, cotas ou ações por parte dos sócios da sociedade que faliu. Certo. Opa. Avante. Artigo 117. Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou se for necessário a manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do comitê. Pessoal, aqui no CAPT eu gostaria de fazer um lembrete. É muito importante aqui, ó, vou até fazer uma anotação. Observação. No teu vadimeco é importante que você anote isso aí no seu 117. Ganha relevo aqui o estudo da sociedade em conta de participação. Vejam aí artigos 991 a 996 do Código Civil. Então ganha relevo aqui o estudo da sociedade em conta de participação. Sabe por quê? Eu vou mostrar um artigo do Código Civil. O nosso estudo não é de direito societário, mas esse assunto é famoso em prova de concurso, tá? De vez em quando cai. Então, ó, tá aqui o 994 do Código Civil, tá? Esse artigo é importante, é bem cobrado, tá? O pessoal esquece disso aqui, olha só. Eu não vou definir o que é sociedade em conta de participação, tá? Eu não vou dar uma aula disso. Eu só vou falar o que acontece no caso específico, ó. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais, tá? Parágrafo 1º, especialização patrimonial, tá? O que interessa é isso aqui, ó. Parágrafo 2º, a falência do sócio ostensivo acarreta a dissolução da sociedade e a liquidação da respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito quirografário. Então, aqui vira um crédito quirografário, lembrem-se disso. E aqui, ó, no parágrafo 3º, falindo o sócio participante, o contrato social fica sujeito às normas que regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido. Adivinha onde está a tal norma? Está aqui no 117, né? Ó. Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência, via de regra, e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessária a manutenção ou a preservação de seus ativos.
E aí o comitê tem que autorizar. Então, ó, sincronizem os parágrafos 2º e 3º do 994 do Código Civil com o artigo 17, ou melhor, 117 da Lei 11.101. Muito importante isso aí, tá, pessoal? Muito importante mesmo. Então, se falir o sócio ostensivo, está dissolvida a sociedade em conta de participação, né? E aí o credor interessado nesse caso aí entra como crédito quirografário. Se falir o sócio participante, o contrato social vai ficar sujeito às normas que regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido. E adivinha, tá aqui, ó. Não será resolvido pela falência e ainda pode ser cumprido pelo administrador judicial, não tem problema nenhum, tá? Vale lembrar que, a rigor, a sociedade em conta de participação não chega a ser uma pessoa jurídica, né? É um contrato, na verdade. Tá? Tem aquele sócio ostensivo, né? Essa coisa toda aí. Certo? Parágrafo 1º do 117 da Lei 11.101. O contratante pode interpelar o administrador judicial em até 90 dias, contado da assinatura do termo da sua nomeação, para que, dentro de 10 dias, declare se cumpre ou não o contrato. Então aí o contratante vai lá e interpela o administrador. E aí? Vai cumprir ou não vai? O que a gente vai fazer? Eu vou virar credor quirografário ou não? Como é que vai ficar? Tá? Parágrafo 2º. A declaração negativa ou o silêncio do administrador judicial, o que acontece com o silêncio ou com o não expresso? Confere ao contraente o direito à indenização, cujo valor, por isso que eu falei em crédito quirografário também, ó, cujo valor apurado em processo ordinário constituirá crédito quirografário. Ah, e aí entra como, Marcelo, no concurso? A gente já fez a listinha aqui, né? Lembra da filinha? Você tem que assistir a série inteira, senão não adianta. Artigo 118. O administrador judicial, mediante autorização do comitê, poderá dar cumprimento ao contrato unilateral se esse fato reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessária a manutenção e preservação dos ativos, realizando o pagamento da prestação pela qual está obrigada. Então, o contrato unilateral ainda assim pode ser cumprido, desde que valha a pena. Artigo 119. Nas relações contratuais a seguir mencionadas, prevalecerão as seguintes regras. Então, relações contratuais e algumas regras. Primeira regrinha, ó. O vendedor não pode obstar a entrega das coisas expedidas ao devedor e ainda em trânsito, se o comprador, antes do requerimento da falência, as tiver revendido sem fraude à vista das faturas e conhecimentos de transporte entregues ao remetidos pelo vendedor. Basicamente, o que a lei está falando aqui, olha, vamos segurar a onda aí com terceiros de boa fé, né? Então, ó, quem receber, recebeu, tá? Era objeto social da empresa, tá tudo certo, não vamos mexer aí não. Esse credorzinho vamos deixar quieto. É isso que a lei está falando, basicamente. Porque não tem má fé, né? Ó, se o comprador, antes do requerimento da falência, as tiver revendido sem fraude. Quer dizer, o comprador não sabia de nada, ele comprou de boa fé e já revendeu. Sem fraude. Ele não sabia que a empresa estava quebrando, né? Já repassou para um terceiro, quer dizer, o terceiro do terceiro, né? Aí a lei não vai tão longe. A lei fala, ó, chega, aqui a gente põe uma barreira e vamos que vamos. Segunda regrinha, inciso segundo. Se o devedor vendeu coisas compostas e o administrador resolver não continuar a execução do contrato, se o devedor vendeu coisas compostas e o administrador judicial resolver não continuar a execução do contrato, poderá o comprador pôr à disposição da massa falida as coisas já recebidas. E aí ele vai pedir perdas e danos. Então resolve-se em perdas e danos, é o que ele está falando. Aí é uma opção do comprador, tá? Ele, ó, tá aqui para vocês, mas resolve isso aí com perdas e danos, por favor. Justamente porque são coisas compostas, né? Então talvez para o comprador seja mais interessante converter em perdas e danos mesmo. Terceira regrinha. Não tendo o devedor entregue coisa móvel ou prestado o serviço que vendera ou contratara prestações e resolvendo o administrador judicial não executar o contrato, o crédito relativo ao valor pago será habilitado na classe própria. Então aí observe-se a filinha de... Aí ele está sujeito à filinha de credores, né? Então, não tendo o devedor entregue coisa móvel, nem prestado o serviço que vender ou contratado prestações, e resolvendo o administrador judicial não executar esse contrato aí, porque não vale a pena, esse crédito
quanto ao valor pago, vai entrar numa fila própria, tá? Haja ou não privilégio, vai entrar na sua fila própria. Inciso 4. O administrador judicial, ouvido o comitê, restituirá a coisa móvel comprada pelo devedor com reserva de domínio do devedor, se resolver não continuar a execução do contrato, exigindo a devolução, nos termos do contrato, dos valores pagos. Repetindo, o administrador judicial, ouvido o comitê de credores, restituirá a coisa móvel comprada pelo devedor com reserva de domínio do vendedor, então uma repercussão eficacial na compra e venda, se resolver não continuar a execução do contrato. Quer dizer, eu sei que era com reserva de domínio, mas toma aqui a coisa, eu não quero mais continuar esse contrato. E aí ele vai exigir a devolução, segundo o contrato, dos valores já pagos. Inciso 5. Tratando-se de coisas vendidas a termo que tenham cotação em bolsa ou mercado e não se executando o contrato pela efetiva entrega daquelas e pagamento do preço, prestar-se-á a diferença entre a cotação do dia do contrato e da época da liquidação em bolsa ou mercado. Aí é bem específico, né? 6. Quanta regrinha, né? 6. Na promessa de compra e venda de imóveis, a gente usa a legislação respectiva. Aí a gente usa a lei respectiva. 7. A falência do locador não resolve o contrato de locação. Então, locador faliu, o contrato de locação segue vivo. Agora, na falência do locatário, depende. Se o locatário falir, o administrador judicial pode, a qualquer tempo, denunciar o contrato. Denunciar o contrato, pessoal, é uma resilição, né? É uma resilição unilateral. Enfim, é um fato resolutivo do contrato. Isso vocês estudam em Direito Civil. Por sinal, veja aí o curso completo do canal Resenha Forense, tá? Então, duas regrinhas faliu o locador, não fica resolvido o contrato de locação, segue vivo. Faliu o locatário, aí depende. A partir da falência do locatário, o administrador judicial pode, a qualquer tempo, denunciar o contrato. Porque aí talvez não valha mais a pena manter contrato com ele, né? Então, falência do locador, não fica resolvido o contrato de locação. Falência do locatário, o administrador pode, a qualquer tempo, denunciar o contrato. Tá? Nossa, Marcelo, como você é repetitivo? É que essa regra é importante, tá? Isso aí pode cair em prova. Vou até quebrar aqui, ó. Em 2 orações. Pronto. Então aqui nós temos 2 regrinhas. Decorem isso, tá? 8. Caso haja acordo para compensação e liquidação de obrigações no âmbito do sistema financeiro nacional, nos termos da legislação vigente, a parte falida não poderá... a parte não falida, poderá considerar o contrato vencido antecipadamente, hipótese em que será liquidado na forma estabelecida em regulamento, admitindo-se a eventual compensação do crédito, né, que venha a ser apurado em favor do falido com créditos detidos pelo contratante. Aqui é mais lei seca mesmo. Nona e última regra, né, nono e último inciso. Os patrimônios de afetação constituídos para cumprimento de destinação específica obedecerão ao disposto na lei específica, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados do falido até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento da sua finalidade. E nessa ocasião, olha o que fala a lei, ocasião em que o administrador judicial acarretará o saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela remanescer. Avante. Artigo 120 agora da Lei 11.101. O mandato conferido pelo devedor antes da falência para a realização de negócios, quer dizer, antes de falir, o cara constituiu um mandatário para realizar negócios. O que vai acontecer? Cessará seus efeitos com a decretação da falência. E aí, o mandatário não fica dispensado de prestar contas, tá? Então, realizou contrato de mandato antes da decretação da falência para realizar negócios, e aí o mandante faliu, então estão cessados os efeitos a partir da decretação da falência, e o mandatário vai ter que prestar contas. Então, extirpa o efeito e presta contas. É isso que a lei está falando. Parágrafo 1º. O mandato conferido para representação judicial do devedor, aqui é para representação judicial do devedor. O que acontece? Continua em vigor até que seja expressamente revogado pelo administrador judicial. Então, o sujeito está lá atuando como representante judicial do devedor, em juízo, ou num tribunal arbitral, por exemplo. Aí o devedor faliu.
que acontece com esse contrato? Por enquanto, nada. Depende de um ato de vontade do administrador judicial. Então, pessoal, aqui, ó, duas regras, né? O mandato era para realizar negócios e veio a decretação da falência, estão cessados os efeitos e o mandatário tem que prestar contas. O mandato era para a representação judicial do devedor, o mandato continua em vigor, mas pode ser expressamente revogado pelo administrador judicial, só que aí depende do administrador judicial. Então, o 120 caput, a gente pode falar que o fato resolutivo se dá ex lege. O parágrafo 1º do 120, o fato resolutivo se dá por vontade, por ato, né, stricto sensu do administrador judicial. Parágrafo 2º, para o falido, cessa o mandato ou comissão que houver recebido antes da falência, salvo os que versem sobre matéria estranha à atividade empresarial. Então é uma terceira regrinha, né? Diante do falido, tá? Para o falido, está cessado o mandato ou o contrato de comissão, né, que vocês estudam em direito civil, que ele tenha recebido antes da falência, menos aqueles que versarem sobre matéria alheia, estranha à sua atividade empresarial, porque o falido necessariamente exerce empresa, né? A gente estudou isso no primeiro vídeo. Então, quando for alheio à atividade empresarial, o mandato segue vivo. Quando não for alheio à atividade empresarial, então entrar no objeto social, né, da atividade empresarial, aí está cessado o mandato e também o contrato de comissão nesse caso, tá? Artigo 121. As contas correntes com o devedor consideram-se encerradas com a decretação da falência, verificando-se o respectivo saldo. Então, o cara faliu, né? A empresa faliu. Na verdade, a sociedade empresária ou o empresário faliu, tá? O que acontece com os, com os contratos de depósito, ou enfim, com as contas que existem em bancos por aí? Ele tinha uma conta no Itaú, uma conta na Caixa, uma conta no Banco do Brasil. Estão encerradas essas contas e vamos puxar o saldo que tiver lá. Negativo ou positivo, não importa. Vamos apurar o saldo, ponto final, acabou. Tá? Decretou a falência, encerra a conta corrente. É isso, tá? 122. Avante. Compensa-se com preferência sobre todos os demais credores. Preferência é importante, tá? Mas compensa-se com preferência. Com preferência. Pera aí, deixa eu fazer um grifo mais bonito aqui que ficou feio. Então, compensa-se com preferência sobre todos os demais credores as dívidas do devedor vencidas até o dia da decretação da falência, provenha o vencimento da sentença de falência ou não, sendo obedecidos, claro, os requisitos da legislação civil. Vou ler de novo. Compensam-se com preferência, preste atenção nisso, sobre todos os demais credores, as dívidas do devedor vencidas até a decretação da falência. Provém o vencimento da sentença de falência ou não, obedecidos os requisitos da legislação civil. Agora, não se compensam, não entram nesse bojo aí. Número 1. Créditos transferidos após a decretação da falência, salvo em caso de sucessão por fusão, incorporação, cisão ou morte. Então, sucessão por fusão, vocês estudam, por exemplo, em lei de SA, né? Também não se compensam créditos, ainda que vencidos anteriormente, transferidos quando já conhecido o estado de crise econômico-financeira do devedor, ou cuja transferência se operou com fraude ou dolo. Quer dizer, você sabia que ia falir, né, meu amigo? Você fez isso de propósito para se livrar da falência. Não vamos compensar, não. Avante. Artigo 123. Se o falido fizer parte de alguma sociedade como sócio comanditário ou cotista, para a massa falida entrarão somente os haveres que na sociedade ele possuir e forem apurados na forma estabelecida no contrato ou estatuto social. Parágrafo 1º. Se o contrato ou estatuto social nada disciplinar a respeito, a apuração far-se-á judicialmente, salvo-se por lei, pelo contrato ou pelo estatuto, a sociedade tiver de liquidar-se, caso em que os haveres do falido, somente após o pagamento de todo o passivo da sociedade, entrarão para a massa falida. Bem específico aí em societário, né? Parágrafo 2º. Nos casos de condomínio indivisível de que participe o falido, o bem será vendido e deduzir-se-á do valor arrecadado o que for devido aos demais condôminos, facultada a estes a compra da quota-parte do falido nos termos da melhor proposta obtida. Artigo 124 caput. Contra a massa falida, não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. Aí o parágrafo único diz o seguinte: excetuam-se dessa
regra desta disposição, os juros das debêntures e dos créditos com garantia real, mas por eles responde exclusivamente o produto dos bens que constituem a garantia. Avante. Artigo 125. Na falência do espólio, ficará suspenso o processo do inventário. Então, falência do espólio. O que acontece? Suspende o inventário e cabe ao administrador judicial a realização dos atos pendentes em relação aos direitos e obrigações da massa falida. Então, é uma comunicação, né, do juízo falimentar com o juízo do inventário. E claro, falência do espólio, eu acho que aqui a lei está falando necessariamente da falência do empresário individual. Tem que ser da pessoa natural, né? Artigo 126. Nas relações patrimoniais não reguladas expressamente nesta lei, o juiz decidirá o caso atendendo à unidade, à universalidade do concurso e à igualdade de tratamento dos credores, observando-se o disposto no artigo 75 da lei, que é aquele que arrola em incisos os objetivos da falência, né? É o que visa a falência. A gente já comentou o artigo 75. Então aí seria uma equidade, né? Vamos chamar assim. O juiz tem que ser prático. Artigo 127, caput. O credor de coobrigados solidários cujas falências sejam decretadas tem o direito de concorrer em cada uma delas pela totalidade do seu crédito, até recebê-lo por inteiro, quando então comunicará ao juízo. Esse é o caput. O credor de coobrigados solidários cujas falências sejam decretadas tem o direito de concorrer em cada uma delas pela totalidade do seu crédito, até recebê-lo por inteiro, quando então comunicará ao juízo. Parágrafo 1º. O disposto no caput, que a gente acabou de ler, não se aplica ao falido cujas obrigações tenham sido extintas por sentença na forma do artigo 159 desta lei. O 159 fala assim no caput: configurada qualquer das hipóteses do artigo 158, o falido poderá requerer ao juiz da falência que suas obrigações sejam declaradas extintas por sentença. Então é um assunto que a gente vai ver nessa série daqui a uns dias. Parágrafo 2º. Se o credor ficar integralmente pago por uma ou por diversas massas coobrigadas, o que acontece? As que pagarão terão direito regressivo contra as demais, em proporção à parte que pagaram, e àquela que cada uma tinha a seu cargo. Parágrafo 2º. Ou melhor, parágrafo 3º. Se a soma dos valores pagos ao credor em todas as massas coobrigadas exceder o total do crédito, o valor total, ou melhor, o valor será devolvido às massas na proporção do parágrafo 2º que a gente viu aqui, tá? Parágrafo 4º. Antes de a gente entrar no artigo 128, que é o último. Se os coobrigados eram garantes um dos outros, o excesso de que trata o parágrafo 3º deste artigo pertencerá, conforme a ordem de obrigações, às massas dos coobrigados que tiverem o direito de ser garantidas. Artigo 128, o último de hoje. Os coobrigados solventes e os garantes do devedor ou dos sócios ilimitadamente responsáveis podem habilitar o crédito correspondente às quantias pagas ou devidas, se o credor não se habilitar no prazo legal. Meus amigos, era isso, tá? Tranquilo. No próximo vídeo a gente vai estudar a ineficácia e também a revogação de atos praticados antes da falência. Um assunto importantíssimo, tá? Artigos 129 até 138. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.